Saudações, meus caros amigos e convivas. Eu sou o misturador de comidas. Ou melhor, eu sou o mago da taberna. Ou melhor, meu nome é Marcelo Sintra e o meu objetivo é misturar sabores com conhecimento, com amizade, com aroma, texturas e aparências. Eu procuro a equação da harmonia, seja na comida, seja na filosofia, seja nas relações, mas nem sempre é tão fácil, principalmente nas relações. Na comida é muito simples, na comida é bem simples harmonizar, mas harmonizar pessoas e ideias. A filosofia que se transforma pela água é transmutada pelo fogo. Ela se espalha em pensamentos pelo ar para que assim seja percebido. Afinal, seja qual for a mistura, cabe a cada um perceber aquilo que mais lhe aparece em seus sentidos. Portanto, cabe a percepção de cada um de vocês. Não é verdade, meus caros? Tendo dito isso, hei de dizer a vocês que hoje estamos vivendo um momento um tanto quanto peculiar na nossa história. Mas antes, gostaria de lembrar a vocês que meu nome é Marcelo Sintra e eu me formei em administração no ano 2000. E antes de concluir o curso de administração de empresas, eu tinha feito História e Geografia na UPS. Eu fiz até o 4º semestre de História e Geografia na UPS. Mas antes de fazer a UPS, eu tinha passado no vestibular da UNB para cursar a minha segunda opção. Porque como primeira opção coloquei cinema, e quando fui ver a nota de corte da época era bem alta, corri para um cursinho, fui fazer cursinho no Objetivo, encontrei lá até alguns amigos do segundo grau nesse cursinho do Objetivo, nos quais cursaram comigo em um colégio chamado Fênix. Olha só esse nome, Fênix. Mas, voltando ao cursinho, né, eu fui ver que eu precisava estudar muito para passar em cinema. Cinema estava tão concorrido quanto o curso de Direito na UNB. A nota de corte estava bem próxima, mas bem próxima mesmo. Porque eu sempre gostei muito, mas muito mesmo, de ler. Eu sempre gostei de compreender como que poderia traduzir uma obra na qual nós, com o nosso conteúdo, a nossa vivência, as nossas experiências, né, todo esse conteúdo, a gente se depara com uma obra literária e você lê aquilo. E isso, para mim, teve um sentido muito interessante quando eu pensei como que eu poderia fazer algo que eu pudesse falar para as pessoas o que é que eu interpreto dessa obra, sem ter que ficar falando muito, sem ter que ficar usando palavras, vídeos como esse, por exemplo, ou então, sei lá, a expressão mesmo, né? E nada me agrada, a expressão de atuar numa câmera não me agrada, tenho até dificuldade. A minha intenção no cinema era justamente pegar e trazer elementos da 7ª arte. E me voltei para a realidade como um jovem e pensei, se eu fizer esse curso, se eu conseguir passar na UNB em um curso desse potencial, talvez eu consiga sair do país
e lá fora estudar com dignidade cinema. Eu digo com dignidade porque aqui no Brasil, quando eu optei por fazer o vestibular, como que eu iria me sustentar? E ainda pensei, se eu começar o curso, eu consigo pelo menos fazer um estágio no qual eu possa alugar um kit estúdio para eu morar? E aí o mercado, como vocês sabem, o mercado na área de artes cênicas, teatro, da música, do audiovisual, no Brasil, infelizmente, em 1995, não tinha um destaque suficiente para eu, jovem, olhar para isso e me sentir tentado a trabalhar com aquilo. Porque o trabalho que eu enxergava do audiovisual no Brasil é um trabalho de cunho extremamente desvalorizado. Então, gostando ou não do que estava sendo produzido naquela época, sendo relevante ou não sendo relevante, eu não estou entrando nesse mérito, mas como um aluno que queria estudar uma profissão deveria encarar o seu mercado de trabalho. E aí eu fiz o vestibular, mas não fui com tanta certeza. Não passei, óbvio, porque eu não me dediquei tanto para passar na prova como deveria, caso estivesse empolgado com o mercado de trabalho, mas não foi o caso. E eu não senti uma boa, tendo que ficar 4 anos no Brasil. Tudo isso não vibrou bem quando eu me deparei com esse mercado audiovisual. Pelas pessoas que ali estavam, o senso comum também contribui bastante, porque afinal de contas o senso comum é aquele que está sendo dito nas mídias. O senso comum é aquele que está sendo explícito em novelas, em pensamentos, em diálogos na novela e programas brasileiros de comédia, né? Vários programas excelentes na década de 90, vocês sabem, né? Então, existia esse senso comum que era formado muito por esses programas, por essas atrações, digamos assim, midiáticas. E o veículo jornal fazia muito contraponto, né? E esse foi o ambiente que eu passei um ano inteiro estudando para tentar cursar na UNB Cinema. E aí fiz a prova, não passei, mas passei em segunda opção, que foi História, que eu marquei, né? Porque História também tem um bom apreço. O cinema era para trazer isso que eu tenho desse conteúdo, de ler história, de filosofia e tal, e tentar montar alguma coisa que tenha audiovisual interativa para passar essas minhas ideias. Então, era isso que eu queria ser quando profissional lá atrás, né? Então, o tempo foi passando e eu falei, não vou fazer História, não sei se eu vou cursar História. Então, o ano que eu entrei para cursar História foi o ano de 1996. E eu lembro que em março, o ano letivo começou em fevereiro, se não me engano, poucos dias depois. Ou nem começou, não estou lembrado, mas o que me marca muito é que em março teve uma reunião lá, uma briga lá naquela UNB, professor reivindicando salário e faixa e aluno apoiando o professor e caramba, aquele ano foi bem tenso, se não me engano foram mais de 90 dias de greve. E poxa, 90 dias são 3 meses, aí eu desisti, falei, abandonei o curso de História, abandonei. Eu entrei, escrevi lá o meu nome, peguei minha matrícula e abandonei. E não cheguei nem a pisar no segundo semestre lá na UNB. Enfim, ficou meu número lá, ficou minha taxa de matrícula. Até minha surpresa, quando fui fazer o mestrado em filosofia, minha matrícula ainda tem um número lá atrás, eles terem resgatado pelo meu nome, pelo CPF. Foi isso que aconteceu.
E aí cursei administração e me formei no ano 2000, sendo que logo que me formei fui para São Paulo trabalhar e ter uma experiência na minha área de administração de empresas lá, que foi uma especialização em recursos humanos, gerenciamento de recursos humanos, estratégias e negociações e marketing. Enfim, concluí, né, para agregar alguma coisa, gostei, não vou dizer que não. E de lá, em 2006, 2005, voltei para Brasília. Eu pensei, poxa, a experiência que eu tive lá em São Paulo foi muito interessante e eu gostei muito da área de educação corporativa, gostei muito dessa área de tratar conhecimento dentro da organização. Inclusive na UNB eu fiz um estágio lá no CDT, na área de inteligência competitiva. Foi muito legal, né? Chamava NIC, Núcleo de Inteligência Competitiva. Isso tudo para trazer para vocês que essa área minha é minha área profissional. Mas imagine que, por trás disso, as minhas leituras eram filosofia, astrologia, esoterismo, livros de RPG. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida, né? E aí chegou um dia que esses dois mundos se encontraram. Na ocasião que eu fui para Natal, eu tive uma visão muito interessante lá. Foi no ano do falecimento do meu avô. E eu fui para lá para justamente ficar tranquilo, fazer meditação. Foi esse ano em que eu estava mais ligado à parte esotérica. Esse ano eu estava muito ligado, bastante. Eu tive algumas experiências espirituais em São Paulo, eu participei de alguns grupos. E lá em São Paulo eu vi falar sobre a Sociedade Teosófica. Então eu conheci um outro mundo e as livrarias em São Paulo são fenomenais. Eu entrava na livraria, eu comprava quase que o que eu ganhava de salário com livro. Então eu comprei muito livro, li muito livro, li muita coisa. E eu não saía em São Paulo, eu não conhecia ninguém, né? Eu não tinha uma rede social em São Paulo, não tinha amigos, então eu ficava no início, logo quando eu fui para morar em São Paulo, fiquei na casa da minha avó. Então o que eu fazia? Nos finais de semana, pegava, ia para esses grupos, ou ia conhecer, ou ia para um parque, ou ia para uma livraria, nos finais de semana, e durante a semana eu ficava lendo os livros, estudando e me informando. Então, isso era aquilo que eu posso colocar para vocês como a estrutura do meu pensamento. Lá em Natal, eu pratiquei os 21 dias em silêncio e refletindo muito nesses 21 dias, eu fiquei apenas comigo mesmo, ouvindo os sons do mundo. Então, nada de celular, nada de telefone, nada de computador, nada de Google, nada disso. Não existia nem programas no YouTube naquela época, enfim. Peguei todos os meus CDs que eu tinha e os CDs de música clássica que eu herdei do meu avô. E levei para lá. E resolvi escutar música. Muita música, muita. Música clássica, música MPB, rock. Cada noite eu colocava um CD diferente, né? Que eu tinha um aparelhozinho lá, um microsystem, botava lá o CD, colocava play, ia lá para a varanda, né? Ficava lá refletindo lá com as estrelas, né? Porque lá é diferente para o mar, né? Tem mistura um rio, o oceano e uma floresta. E nessa noite eu tive um sonho. Parece até brincadeira, mas eu gravei isso, né? Eu gravei e na ocasião eu mostrei para muita gente. Quem me conhece sabe que eu gravo, escrevo, anoto em caderno, sonhos, eu anoto as coisas. Inclusive está ali um caderno meu que eu anoto. E tem outro aqui. Eu até li para minha irmã um dia desses. Enfim.
Em Natal, Rio Grande do Norte, tive um sonho. Eu sonhei com um lugar aberto com muitas pessoas dentro. Muitas pessoas, muitos amigos, paredes de pedra. Uma placa de couro na parede, escrito o nome de família. E nesse ambiente as pessoas sorriam, se divertiam, ouviam músicas. E aí, eu não recordo mais, claro, mas eu gravei esse sonho.